Olá para você, eu sou Larissa e esse é o Prosa em Família. Na sequência do que a gente está discutindo aí nessa série nova, né, Desconstruindo Tabus, nós vamos falar hoje sobre identidade de gênero. Esse é um assunto às vezes difícil para muita gente, difícil de entender o que é identidade de gênero, o que é gênero. Às vezes há uma confusão entre isso e orientação sexual, e são coisas diferentes. Identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra coisa com outro conceito. Então, primeiro elemento para a gente entender nessa conceituação é que na nossa sociedade, em nível mundial, a gente tem uma definição binária de gênero. Nós temos dois gêneros possíveis, assim socialmente convencionados, o gênero masculino e o gênero feminino. Quando uma pessoa se identifica como não binária, significa exatamente que ela vai reivindicar o direito de ocupar esse espaço entre esses dois polos, o polo do masculino e o polo do feminino. Mas aí a gente poderia pensar, mas existe isso? Existe porque a primeira coisa ligada à identidade é a ideia de que é o sujeito que se identifica ou não com o gênero. Não é a gente que define de que gênero a pessoa é. Não somos nós, sociedade. Não é a sociedade que diz se alguém é homem ou mulher, porque essa não é uma questão meramente biológica. A primeira desconstrução que a gente faz quando a gente está falando de identidade de gênero é essa. Gênero não é uma definição biológica. Sexo, sim. A peça sexual que alguém tem, essa é uma definição anatômica, fisiológica, biológica. Mas gênero, gente, está ligado à construção social. Gênero é uma performatização de papéis. Como é que eu reconheço alguém como homem ou como mulher? Não é só pelo jeito que a pessoa se veste, ou não é porque ela tem pênis ou vagina, mas é pelo modo como ela se comporta socialmente. Então, por isso que é possível pensar que alguém nasce com um corpo, então alguém nasce com uma definição anatômica do corpo, uma vagina, seios ou pênis, testículos, mas a pessoa se identifica, ela vai se declarar, ela vai entender que para ela é mais satisfatório pertencer ou desempenhar uma outra performance. Então essa pessoa que nasce com um corpo, mas se identifica com outro, essa pessoa vai ser chamada de transgênero. O que a caracteriza, portanto, é não obedecer à definição anatômica do seu corpo. É olhar para o próprio corpo e desejar que aquele corpo fosse diferente. Desejar que aquele corpo tivesse outra característica. Então imaginem, por exemplo, se eu, nascida num corpo feminino, com seios, vagina, menstruação, ovários, desejasse ter um corpo masculino, desejasse ser identificada socialmente como pertencente ao gênero masculino. Então, nesse caso, eu vou querer uma transformação sobre o meu corpo, porque eu acho que o meu corpo está deslocado do grupo de pertencimento. Nós vamos ter histórias, nós vamos ter relatos, né? Pesquisadores que se dedicam a esse objeto vão colher relatos de homens, por exemplo, que já tentaram mutilar os seus pênis, que já tentaram queimar os seus pênis, porque não se identificavam com aquilo. Aí vocês vão perguntar, mas isso é um adoecimento? Não. Hoje a nossa grande discussão em termos de psicopatologia é que a gente teria que considerar os atravessamentos históricos e culturais antes de patologizar um desejo desse. Antes de estabelecer sobre esse desejo de não ter o corpo com o qual se nasceu, antes de se patologizar isso, a ideia seria a gente discutir que há uma norma social atrelando sexo e gênero. Essa é uma convenção, portanto. Nós convencionamos que uma pessoa que nasce com pênis necessariamente teria que pertencer ao gênero masculino, teria que desejar o corpo masculino e teria que performar a masculinidade. Então, depois, especialmente do feminismo e das discussões que o feminismo trouxe, ou que os feminismos, né? A gente não fala do feminismo como um monolito
como um bloco único, mas depois da discussão que os feminismos nos apresentaram, a gente começa exatamente a discutir isso. Por que é que na espécie humana a gente teria que definir uma performance social a partir de uma peça anatômica? Ou seja, as questões da identidade de gênero, elas são de fato construídas e por isso mesmo elas podem ser desconstruídas. Então, se você percebe que o seu filho ou a sua filha performam um gênero diferente daqueles que eles têm. Então, o seu filho, por exemplo, gosta de se vestir como menina, desejaria ter cabelos compridos, desejaria ser chamado por um nome feminino, por um nome de menina. Isso não significa que o seu filho esteja doente psiquicamente. Então, essa é a questão que a gente queria discutir aqui com vocês e desconstruir. Antes da gente pensar numa patologização dessa condição, nós temos que entender que existe uma norma criada socialmente que faz o atrelamento sexo-gênero e que não necessariamente precisa ser assim. Nós vamos ter aí histórias de outras culturas em que o travestismo, por exemplo, homens vestidos de mulheres ou mulheres vestidas de homem, era comum. E não necessariamente isso era encarado como doença, como um adoecimento. Então são discussões bastante profundas, mas a nossa intenção aqui é chamar a sua atenção para a ideia de que você não precisa olhar para a sua criança que passa, que atravessa esse momento, você não precisa olhar para ela como uma aberração, como alguém que atravessa um momento patológico, como alguém que necessariamente tem um adoecimento. Tá? Então, a identidade de gênero, como outros elementos que a gente vai discutir aqui, é uma construção social e por isso mesmo deve ser encarado como parte das possibilidades de desempenho dos papéis sociais humanos. Fica com a gente, nós vamos conversar outras coisas sobre isso, ainda falaremos sobre orientação sexual, ainda falaremos sobre tabus ligados, por exemplo, à tristeza, ao suicídio, à dependência química, tem muita prosa aí, tá bom? Se você gostou, compartilha, dá seu like e vem prosear com a gente. Um beijo.